Olá, seja muito bem-vindo, muito boa noite a você de casa, você que está no seu trabalho também. Quero te fazer um convite que eu tenho certeza que é imperdível, hein? Você, claro, já ouviu falar do desmatamento na Amazônia, tudo que envolve a Amazônia hoje em dia está muito em voga, né? Está muito na mídia. Mas você conhece realmente o que é a Amazônia? O que acontece lá dentro? Que tipo de trabalho é feito? Que tipo de exploração que tem? Como é que é o desmatamento? É legal, não é? Afinal de contas, o que é essa Amazônia que todo mundo fala e pouca gente conhece a fundo? Então a gente trouxe aqui um convidado muito especial. Ele é economista, também é presidente da Associação dos Moradores da Lagoa da Conceição, do Ambo Lagoa, né, da Amola. E ele vai contar pra gente um pouco desses bastidores, até porque ele trabalha lá na Amazônia desde 2017. E vai contar um pouco dessa experiência aqui para nós. É o economista Bruno Negri, que já está aqui com a gente. Tudo bem, querido? Como é que você está? Obrigado, Alexandre. Boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Falar um pouquinho dessa... Aliás, você veio da Amazônia há pouco tempo agora. Cheguei ontem. Ontem? Caramba, então te pegamos no laço aqui, hein? No laço. Você passa geralmente lá quanto tempo na Amazônia? Em torno de 20 dias, aproximadamente. 20 dias, 20 trabalhando. dias lá, 20 dias aqui. Entendi. Agora, assim, ó, antes de você falar um pouquinho do teu trabalho, que você é economista, você trabalha com vários produtos lá na Amazônia, né? Junto com a comunidade quilombola que tem lá. É isso? É isso aí. Mas antes de falar disso, afinal de contas, o que é a Amazônia, já para a gente entender, se você tivesse que realmente falar a respeito dessa questão que dizem, né? Ah, mas governos lá da França, Itália estão dizendo, o governo brasileiro está acabando com a Amazônia. Isso é verdade? Não, não é verdade, Alexandre. E acho que a primeira informação importante para a gente entender aqui é o que é a Amazônia, né? Isso. A Amazônia é um bioma, né? É um conjunto de características naturais que forma aquilo que a gente popularmente chama de floresta amazônica. Certo. Mas a Amazônia legal, que é onde há a ocorrência desse bioma, envolve 9 estados no Brasil. Vai desde o Mato Grosso até Roraima. E vai do Maranhão ao Acre, ao Amazonas, né? Então, a Amazônia é um bioma, envolve vários estados, não se restringe ao Amazonas como geralmente as pessoas costumam confundir, né? E a Amazônia não está em chamas, né? A Amazônia não está pegando fogo, como se diz. É um bioma como outro, que qualquer que sofre de pressões antrópicas, né? De pessoas querendo desenvolver atividades e, por isso, muitas vezes há o conflito do uso humano com o uso florestal. Mas os dados mostram que, apesar de haver desmatamento, nem todo o desmatamento é ilegal. Certo. E mesmo assim a velocidade é muito menor do que aquela que a gente é levado a acreditar que seja. Mas você estava me mandando aqui uns documentários, né, algumas imagens e tal, e eu vi a informação de que a Amazônia é um dos biomas mais preservados do mundo, do planeta. Exatamente. Quer dizer, aquilo que dizem lá fora realmente é completamente mentira. A Amazônia hoje, e eu acho que talvez isso vá chocar aí o telespectador, em 2021 ela tem 85% de todas as suas áreas naturais conservadas. 85%. Essa informação qualquer pessoa pode acessar no mapbiomas.org, que é um aplicativo, um site gerenciado pelo Amazon, que disponibiliza as informações de todos os biomas no Brasil, da Amazônia, da Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, e enfim, está tudo lá, né? E essas informações são públicas. Em 1985, nós tínhamos 95% de Amazônia conservada. 37 anos depois, nós temos 85%. São 10 pontos percentuais, existe desmatamento, existe, mas há que se considerar que na França, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, etc., os biomas já não têm mais já não existe mais, né? A exemplo. França, aliás, que sempre está dizendo, né? Não, nós precisamos cuidar da Amazônia, né? Falando e tal, mas eles quase não têm mais nada lá. Quer dizer, eles não têm propriedade para falar disso. Exatamente. Primeiro que assim, a própria riqueza florestal deles é muito menor do que a Amazônia. A Amazônia é realmente o que a gente chama de floresta tropical, floresta chuvosa, né? Que é um ambiente muito rico, de muitas espécies, muitas variedades. Mas lá na França, já viajei bastante lá também, você não encontra nem o Parque Estadual do Rio Vermelho, você não encontra na França, né? Não existe mais floresta ou biodiversidade preservada para que eles possam falar da gente. E eu não acho que a gente deva desmatar a Amazônia,
né? Sim. Muito pelo contrário, meu trabalho é manter a Amazônia de pé. Né? E eu tenho razões para mostrar que isso é viável. Eu acho que o que a gente não deve é aceitar essas críticas sem uma contrapartida, entendeu, Alexandre? Porque se o francês quer manter a Amazônia de pé, se o alemão quer manter a Amazônia de pé, se o americano quer manter a Amazônia de pé porque ela tem serviços ambientais a prestar ao mundo todo, e tem, paguem a nossa parte para que a gente possa manter ela de pé, prestando o serviço que chega até você, francês, alemão, americano e o mundo todo, né? Então, acho que isso é importante. Aliás, dizem até, saiu uma matéria recentemente que eu digo uns 2, 3 anos atrás, hein, de que um dos óleos essenciais para aquela marca de perfume famosíssima no mundo, né, a Chanel, é extraída de uma madeira, de uma árvore nativa aqui da Amazônia e que não tem mais em lugar nenhum do mundo. Isso é verdade? Você ouviu falar disso? Deve estar se referindo ao pau-rosa, né? Pau-rosa, exatamente. Existem muitas espécies que são naturais da Amazônia, algumas até têm ocorrência em outros ambientes no mundo, mas a Amazônia é definitivamente o lugar mais rico de biodiversidade do mundo. E por isso ela deve ficar de pé. Mas para mantê-la de pé, existem necessidades. Existem 27 milhões de pessoas que moram na Amazônia, né? Existem pessoas que estão em condições miseráveis, né? E que mantêm a floresta de pé. Pessoas que passam fome porque não desmatam, né? E como é que a gente lida com essa necessidade de manter a floresta de pé, enquanto a gente tem pessoas que estão lá passando fome, né? Que tem uma pressão para derrubar a floresta e colocar um pasto, ou fazer um garimpo ilegal, que é uma atividade absolutamente pouco rentável, apesar da imaginação popular, né? A garimpeiro é tudo rico. Garimpeiro é tudo pobre, até porque se deixasse de ser pobre não seria mais garimpeiro. Exato. Qualquer pessoa que for um dia, se tiver essa oportunidade, conhecer um ambiente de garimpo, vai ver o quão miserável e indigesto é o ambiente de garimpo, né? Como é que você chegou na Amazônia? Te convidaram, porque você está trabalhando para um grupo específico lá. Bom, em 2017 eu tive uma decisão de transição de carreira, saí do mercado financeiro, eu trabalhava em grandes empresas como economista, né? E fui seguir meu coração e trabalhar com florestas, né? Ativos naturais. Em 2017 fui trabalhar na Fundação CERT, que é uma fundação absolutamente referência de tecnologia aqui em Florianópolis, para o estado e para o Brasil, e numa área chamada Centro de Economia Verde, né? E aí ali me abriu com mais profundidade algumas áreas que eu desconhecia, né? Bom, e aí conheci a Amazônia e as necessidades da Amazônia para poder ficar de pé. Um pouquinho disso que eu estava falando, né? Essa necessidade de ter rendimentos econômicos para que a floresta fique em pé. E aí fui chamado em 2018 para, já trabalhando com a Amazônia, fui chamado em 2018 para fazer um diagnóstico específico em uma determinada área de quilombolas, né? O que é o quilombola, né? Acho que essa é uma definição importante também. Quilombola é um indivíduo de descendência africana, de negros escravizados no Brasil, que fugiram em busca de liberdade e formaram comunidades, né? Basicamente, eles fugiam da sociedade ao lugar mais longe e inacessível possível para se esconder e para poder viver em liberdade, para poder casar com quem quiserem, para poder desenvolver as suas atividades sem uma opressão, né? Opressão muitas vezes estatal também, Alexandre. Há que se lembrar que o Estado era garantidor da escravização, né? Então, essas pessoas fugiam do Estado, como se estivessem formando estados independentes. E, nesse caso, na Amazônia, fugiram para o município de Oriximiná, hoje assim determinado, que é maior do que Santa Catarina, um único município. Um único município. Em território é maior que Santa Catarina. Caramba. Cerca de 20% maior do que o estado de Santa Catarina. Ele fica na Calha Norte e vai do rio Amazonas até a fronteira com Suriname, Guiana e etc. Então, essas pessoas subiam, formavam essas comunidades isoladas. Bom, ficaram lá por 400 anos até que se descobriu que era uma área riquíssima em minério, né? E a mineração chegou lá em 1965 aproximadamente. A partir dessa relação de quilombolas com mineração é que se passou a desenvolver algumas atividades econômicas, e aí onde eu fui chamado para fazer esse diagnóstico, por que as populações lá
eram tão pobres e por que elas não conseguiam enriquecer, mesmo com tantos programas. Exato, com tantos programas e com várias ONGs lá, né? Como é que funcionava isso e como é que você acabou substituindo ONGs? Aliás, Bom, a gente tem imagens já aqui também para a gente mostrar sobre os quilombolas, né? Bom, as ONGs, tem muitas ONGs na Amazônia e tem muitas ONGs sérias, é bom que se diga, muitas ONGs sérias. Mas tem muitas ONGs que não são sérias ou que têm interesses escusos nessa relação, né? Bom, diante disso, os quilombolas lá, os indígenas, né, as populações ribeirinhas tradicionais, que são comuns na Amazônia e que são assessorados, sempre que vem empreendimento, vem junto essa assessoria em geral para essa população, né? Visando já aquele impacto econômico que efetivamente pode gerar recursos, né? Por muitos anos eles foram assessorados, indicados por esse tipo de pessoas que não tinha compromisso com os resultados, né? E isso acabou gerando uma insatisfação deles mesmos, né? A partir do momento que eles foram capturados, entre aspas, por esse pessoal, eles disseram, opa, peraí, nós somos nós, vocês são vocês e nós queremos tomar as nossas decisões. Nossas decisões são nossas decisões, não são suas decisões, né? Então, essa comunidade especificamente acabou tomando uma decisão muito dura, que falou assim, olha, nós não queremos mais ONGs aqui. Eles mesmos perceberam que já não era bom para eles. O que eles decidiram foi, bom, ao invés de sermos assessorados gratuitamente por determinadas ONGs, nós queremos contratarmos os nossos parceiros, os nossos assessores, mesmo, né? consultores, etc. Entendi. E essa decisão ela foi de bastante autoridade deles, porque isso acabou gerando uma certa comoção por parte de alguns afetados por essa decisão, né? Claro. Então, a partir disso é que a gente acabou estabelecendo uma relação de resultado, de foco em resultado naquilo que se desenvolve nessas regiões, né? Uma região muito pobre, uma região de quase miséria, né? Essas pessoas, por exemplo, que a gente está vendo aqui, ó, eles estão em busca do quê? Quais são os produtos principais lá? Esse, por acaso, que está passando aí é o Alarildo Radar, né? O apelido dele é Radar. Ele está com um cesto nas costas, fazendo a coleta da castanha do Pará. Ah, castanha do Pará. A área desse pessoal tem 190 mil hectares. Em termos de relação, a gente está falando de 5 vezes o tamanho de Florianópolis e 30% maior do que a cidade de São Paulo. É como se fosse uma grande fazenda, só que ao invés de gado e soja, existe floresta com árvores como essa, uma castanheira, que aí nessa imagem aí, essa castanheira deve ter uns 100, 150 anos aproximadamente, né? Caramba. E que dá frutos, né? Esses frutos aí. Ela dá castanha, né? Não é exatamente um fruto, mas sim. Ela dá riqueza, dá renda, né? Gera dividendos. Sim, e esses dividendos eles são fundamentais para que a floresta fique de pé, Alexandre, porque enquanto não houver uma exploração econômica sustentável da Amazônia, vai haver a exploração econômica não sustentável da Amazônia. Sim. A gente discute muito comando e controle, né? O que é comando e controle? É dar uma lei e vir com polícia, né? Isso tem uma função bastante limitada, até porque assassinato é proibido no Brasil e mesmo assim se assassina muitas pessoas todo ano, né? Exato. Passar no sinal vermelho também é proibido e as pessoas continuam passando. E levam multa e mesmo assim não aprendem. E a multa é um pouco desse viés econômico de fazer doer ou render no bolso das pessoas, né? Sim. Portanto, é importante a gente entender que a floresta precisa dar renda para que ela fique de pé, né? E dar renda é um pouquinho daquilo que eu falei antes também. Se o francês, o alemão e o americano querem que a floresta permaneça de pé, porque ela serve e presta um serviço ambiental a eles, que contribuam também com recursos financeiros para que a gente pague os zeladores, são essas pessoas que estão passando aí, os zeladores que estão lá fazendo a garantia de que a floresta está em pé e conservada, porque é um modo de vida tradicional deles, né? Claro, claro. E o teu trabalho especificamente é dar consultoria para que eles consigam sobreviver desses produtos? Exatamente. O que a gente faz é o seguinte, são pessoas que, até pela característica antropológica que eu citei anteriormente, fugiram da sociedade, né? Eles fugiram e estão lá de forma semi-isolados, né? Pra você ter ideia, a gente está falando de populações que da cidade de Santarém estão a 180 quilômetros e chegaram lá remando, né? Como
o comandante está fazendo ali. Aham. Eles, enfim, levava-se dias para se chegar lá, ou eventualmente meses, dependendo. Isso aqui é o Rio Amazonas, não? Isso é o Lago do Moura. Esse é o Lago do Lago Moura, que fica na frente do Rio Trombetas, né? Que é um afluente do Rio Amazonas. Ah, entendi. Mais um dos afluentes do Rio Amazonas. Porque são vários países dentro de um lugar só, né? Porque a gente compara assim, por exemplo, é quase uma Europa dentro da Amazônia. Bom, se só a cidade de Oriximiná tem o tamanho de Santa Catarina tem o tamanho é maior do que vários países europeus. Você já tira mais ou menos o tamanho disso. Quer dizer, todo mundo fala sem propriedade alguma, né? Exatamente. Então, a Amazônia é um ambiente a ser conservado. A gente pode discutir a forma de conservação. Sim. Comando e controle, legislação, tem um alcance limitado, né? Contraventores, criminosos, etc., existem no Brasil, existem na Europa, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, qualquer lugar. Né? E o que a gente precisa é ter fiscalização, com certeza, mas há também que se notar, Alexandre, que muito do desmatamento que a gente tem hoje na Amazônia também é legal, porque é permitido desmatar na Amazônia, é permitido desmatar na Mata Atlântica, no Cerrado e etc. A Amazônia, diga-se de passagem, tem a legislação mais restritiva do mundo, em que de um terreno, de uma fazenda, você só pode desmatar no máximo 20%. No máximo. Isso se não houver APP dentro do seu terreno, porque se for, vai ser um pouquinho menos. Ou seja, é 80% de reserva legal. Ou seja, se a legislação for seguida, a gente no máximo teria o desmatamento de uma parte, de 20% de uma parte da Amazônia, porque grande parte da Amazônia é unidade de conservação, que não pode nem esses 20%, área indígena e área quilombola. Então, são territórios que não podem. Aliás, Bruno, muita gente pergunta, né? Ah, mas e aqueles dois lá, os estrangeiros, né, que acabaram, infelizmente, falecendo lá, foram mortos e tal. Todo mundo fala, mas o que eles estavam fazendo lá? É uma região perigosa. Outros dizem que, não, culpa do governo, porque... Enfim, várias versões, né? De um fato. Eu queria saber um pouco da tua opinião sobre isso. O que você acha, né? Por que houve aquela briga? A gente viu até alguns vídeos, né? O cara meio que dizendo ali que não é para estar aqui, você não pode estar aqui e tal. Meio que deu um aviso ali, né? Mas mesmo assim eles entraram e tal. E ainda a gente fala muito das queimadas lá da Amazônia, mas tanto tá queimando, as pessoas estão queimando a Amazônia e tal. Quer dizer, se tem um controle disso, e ainda tem outros produtos que daqui a pouquinho você vai mostrar também, que é o Copaíba, é isso? Que mais que tem lá? Copaíba, cumaru, castanha, açaí, taperebá, tem... Enfim, um monte de produto. Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai continuar conversando sobre a Amazônia, né? Mas principalmente sobre essas curiosidades, né? Afinal de contas, o que aconteceu com aqueles estrangeiros, né, que estavam lá e também quais são os outros produtos que tem lá na Amazônia que a gente nunca ouviu falar. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Hoje aqui no nosso Conexão ND a gente está fazendo uma viagem pela Amazônia, conhecendo um pouco mais, né, dessa grande floresta riquíssima aqui do nosso país e que tanta gente lá fora fala mal, mas na verdade não entende nada do que é a Amazônia, o que é realmente a floresta amazônica. E a gente está trazendo aqui hoje o economista e também presidente da Associação dos Moradores aqui da Lagoa da Conceição, quer dizer, um catarinense que já trabalha desde 2017, né, 2018, na Amazônia, fazendo um trabalho belíssimo. Bruno Negri, que é economista. Bruno, antes a gente estava falando aqui um pouquinho, né, de todas as características da Amazônia, quer dizer, já falamos que é um dos biomas mais preservados do planeta, né? 85% é preservado e tal. Mesmo assim, ainda tem muita gente que fala das queimadas lá, né? O que são essas queimadas? Porque, na verdade, elas queimam do nada mesmo, por causa do clima, etc. O que acontece? Bom, Alexandre, há que se dividir a Amazônia em alguns trechos, né? Existem trechos de extrema pressão pelo desmatamento, que é o que a gente chama de fronteira do desmatamento. Nessas áreas que estão mais ao sul e a leste da Amazônia, existe muita queimada para a realização de desmatamento. Como é que funciona isso? O que causa desmatamento ilegal na Amazônia? Basicamente são madeireiros que vêm em busca da madeira
E depois de tirarem as espécies que lhes interessam, vem com a queimada para fazer pasto, fazer pastagem, né? Mas existe um tipo de queimada muito tradicional na Amazônia também, que é a queimada para roça, né? A roça com fogo. Imagina, e aí eu vou dar um exemplo, os quilombolas lá onde a gente trabalha fazem uma quadra, que eles chamam, que é meio hectare de plantação de mandioca. Todo mundo tem a sua roça, seu meio hectare lá, a quadra, né? E nessa quadra, existem muitas árvores. Uma capoeirinha, o que eles chamam de capoeira, pra gente é uma superfloresta, né? Árvores com um diâmetro já grande, que eles precisam tirá-las para plantar o seu sustento, seu subsídio alimentar. Né? Então, muita gente diz assim, mas o pessoal está queimando lá na Amazônia. Sim, se ele não queimar ali, e é uma área extremamente pequena, ele vai morrer de fome. Morre de fome. Né? Então, há que se respeitar essas populações tradicionais, porque esse é o pequeno custo de ter um zelador cuidando de uma área imensa. Né? São 1.500 pessoas cuidando de 189 mil hectares, por exemplo. Né? Eles precisam viver de algum jeito. Eles precisam viver, subsistir da forma mais simples, mas isso envolve roça com fogo também. Então, existe roça com fogo, né? Existe em grande escala e em pequena escala. Existe queimada na Amazônia? Existe queimada na Amazônia. E a gente precisa sempre cuidar disso, né? Agora, existe muita lenda também sobre desmatamento. Um dado que pouco se fala é que depois de uma queimada e de uma degradação em uma determinada área, muitas dessas áreas são abandonadas. Depois que a pastagem fica pobre, por exemplo, essa área é abandonada. E ela volta a se regenerar. Né? Essa regeneração hoje, ela está em torno de 30% das áreas que foram desmatadas nos últimos 10 anos. Ou seja, 30% das áreas, depois de 10 anos, volta a ser floresta naturalmente. Olha só. Sem nenhum tipo de esforço humano. Regeneração natural, né? Exatamente, o nome é exatamente esse, regeneração natural. Ela volta a crescer depois que cessa a pressão de manutenção de pasto, etc. Né? Então, existe queimada? Existe. Muitas delas são propositais para fazer roça e muitas são de populações tradicionais que precisam daquilo para viver. E essas ilegais têm, por exemplo, uma fiscalização? É possível fiscalizar? O Exército tem algum papel nisso? É difícil? Eu realmente acho que o Exército não deveria se envolver com esse tipo de coisa, porque o Exército é uma questão de segurança nacional. Mas existe muita fiscalização na Amazônia. Vou te dar um exemplo. Lá onde eu estava é uma área extremamente controlada e no sábado passou por mim um barco do ICMBio com 8 guardas da Força Nacional, policiais da Força Nacional, com fuzil, escopeta, etc. E foram lá fazer fiscalizações. Ou seja, existe fiscalização. Existe. E outro dado importante é o seguinte, dentro das unidades de conservação, ou seja, áreas em que realmente não pode haver desmatamento legal, né? Nem legal, nem ilegal, o desmatamento vem caindo. Então, essa informação, inclusive, confirmei na sexta-feira com o próprio gerente da Amazônia, né? Então, há sim uma fiscalização, né? Não há que se dizer que a Amazônia está abandonada. Existe muito desmatamento legal, porque, como eu falei, em alguns locais é possível desmatar. Na fronteira da BR-163, por exemplo, essa reserva legal cai de 80% para 50%. Ou seja, se você compra uma área de 100 hectares, você pode aproveitar para agricultura e pastagens, por exemplo, 50%, né? ou 50 hectares. Então, existe desmatamento legal também, né? Não é só ilegal. Agora, desses produtos que você está estampado na tua camiseta aí, ó, por exemplo, copaíba, a castanha que a gente falou no outro bloco, né? Qual é o outro? A andiroba, cumaru, açaí. Isso. Esse daqui, por exemplo, que é o... Essa é a copaíba. É a copaíba. O que é isso aqui? Vamos mostrar aqui para o público de casa. É um óleo extraído de que árvore? A copaíba é um óleo, o óleo de copaíba, né? Ele é extraído da copaibeira, que é uma árvore que, para começar a produzir a copaíba, tem que ter aí pelo menos 100 anos de idade. Eu vou botar aqui, ó. Posso botar na mão? Pode. Pode botar na mão, no rosto, ela serve para... Isso serve para quê, esse óleo aqui? Esse óleo, Alexandre, ele tem uma propriedade anti-inflamatória muito forte, né? Um óleo utilizado para cicatrização, é um óleo utilizado para rejuvenescimento de pele. Opa. É um óleo que hoje ele é o grande queridinho da indústria farmacêutica, né? Um cheiro forte. E esse aí que você tá tendo acesso, ele é um óleo 100% puro, né? Inclusive tem as imagens aí desse óleo sendo extraído
lá na Ah, Copaibeira. vamos dar uma olhada então, porque a gente tem as imagens agora aqui, ó, Amazônia O pessoal Brasileira. furando, não sei se vocês Tem conseguem o pessoal furando aqui também, Exatamente. vamos dar uma mostrada aqui. Esse manejo de copaíba é um grande exemplo daquilo que a gente precisa para... Ó, esse é o óleo de copaíba. Ah, esse é o óleo de copaíba. Tem o Lau, O esses Lau são os e o trabalhadores, Bitotó, né? exatamente. Bitotó. São 2 quilombolas lá, Que você originários. conhece? São meus amigos. São amigos de você, tá? Procurando a copaíba. Procurando a copaíba, né? Então eles atravessam esse... Que local é esse? Isso aí, eles estavam saindo do Rio Trombetas, entrando no lago do Jamari, aí, é uma área que a gente chama de Matapi, e eles vão caminhar, a gente caminhou com eles também, até 30 quilômetros para chegar nas árvores. Totalmente artesanal. E poder fazer a extração desses óleos aí. E depois de extrair os óleos, eles têm que voltar com todo esse peso nas costas. Né? Caramba, Então, quanto mais ou menos que eles conseguem extrair? Tem noção? Isso varia muito. Muitas vezes a produção é pequena, mas quando a produção é grande, eles vão voltar com 50 litros nas costas. E olha, é um trabalho braçal, né? Trabalho extremamente extenuante, cansativo. É um calor absurdo, né, Alexandre? Imagino, As mosquito. pessoas não se ligam que na Amazônia é de 30 a 40 graus o ano inteiro, né? E uma umidade relativa no ar de quase 100% também o ano inteiro. A sensação térmica é de realmente um cansaço muito grande. Eu então, imagino. andar 30 quilômetros na floresta é para poucos. Agora, isso é uma necessidade que eles têm de extrair esse óleo para poder vender, é isso? Exatamente. Eles fazem a extração para uso próprio, né? Tá. E agora comercialmente também. Comercialmente. Isso gera um lucro para eles, para os quilombolas? Isso gera a renda que faz eles poderem comprar as comidas que eles não conseguem produzir, porque na Amazônia é difícil plantar, por exemplo, arroz, né? Olha só. Vai comprar óleo. É a comida do dia a dia, né? Exatamente. É que a comida do dia a dia deles lá é um pouco diferente. É baseada em pesca, né? Majoritariamente farinha, alguma caça. E esse é outro ponto, né? A gente cria um estigma. Ah, mas a caça vai matar espécies. A caça é fundamental, a gente tem que respeitar. E ainda bem que agora o ICMBio tem uma visão mais moderna em relação a isso e permite, porque até pouco tempo atrás a caça era oprimida desse povo. Há histórias que vou tentar nem me aprofundar porque me emociona, de pessoas que foram fazer fiscalizações e tiraram a comida da panela dessas pessoas que realmente passam muita necessidade. Que coisa. Mas assim, claro, eu acho que por desconhecimento, né, da realidade desse povo que mora lá, e você se emociona porque você viu isso de perto, e você vê isso de perto. Quer dizer, é uma realidade que só quem vive lá e quem vai é que consegue entender, né? É isso aí. É uma situação muito difícil, mas o que a gente tem que ter em mente é que são grandes guardiões da Amazônia. São pessoas que estão lá fazendo esse trabalho e mantendo a Amazônia de pé. E isso tem um custo. Né? O custo, eventualmente, de uma anta, de uma paca, de um mutum, que é uma ave, ou do macaco, se não tiver outra alternativa. As pessoas vão precisar abater para poder sobreviver, alimentar a sua família, alimentar os seus filhos, as crianças, etc. Então, isso é fundamental. E a gente não pode fingir que isso não existe. Isso existe e é necessário. E isso é um custo muito barato diante do que eles fazem, do belíssimo trabalho que eles fazem de manter a Amazônia de pé. É porque eu imagino que esse trabalho de caça, claro, existe desde que o homem é homem, desde que surgiu, né? E ficam criminalizando tanto, mas não pode caçar, não pode... Mas isso é uma atividade natural, né? Agora, eu queria insistir um pouquinho nessa, porque eu acho que é curioso e o pessoal de casa precisa entender isso. Essa intromissão que muitas pessoas têm lá e que acabam fazendo isso que você falou, de tirar até o prato de comida da pessoa ali e tal. Por que isso acontece? Qual é a raiz disso? Alexandre, eu vou acreditar isso, a ignorância, para não acreditar a má fé. Né? Por muito tempo se imaginou que as unidades de conservação deveriam ser ambientes em que o ser humano não fazia parte. Né? Que o ser humano não pode conviver com o ambiente natural, porque a partir dessa convivência ele deixa de ser um ambiente natural. E essa é uma visão absolutamente equivocada. Né? Se fosse assim, o indígena, que também é um ser humano, ele estaria destruindo a floresta. E não é o caso. Né? Nós precisamos entender que, para ter florestas conservadas, nós precisamos dos seres humanos alinhados e com rendimentos daquela floresta. A gente precisa gerar renda daquela floresta, né? Para que ela permaneça de pé, independente de uma legislação, de um governo ou outro, ela vai permanecer de pé porque ela gera dividendos. Né?
E é importante entrar nessa lista aqui, porque essa lista aqui é uma lista muito pequena de uma infinidade de produtos que pode e deve gerar renda da floresta, né? E para que isso gere renda, também se precisa de qualificação, né? Você precisa de conhecimento, de acesso a mercados, você precisa ter conexões com indústrias que vão fazer tratamento, vão fazer beneficiamento desse tipo de produtos, né? Nem todos os produtos são como a Copaíba, que saem prontos, né? O pau rosa, por exemplo, precisa de uma extração daquele óleo para que ele vá servir a indústria farmacêutica, a indústria de cosméticos, né? Exatamente. Agora, eles têm autorização, por exemplo, lá na França, para vir aqui, a empresa Chanel, por exemplo, para poder extrair esse óleo dali? Como é que funciona isso? A Chanel eu não sei, mas existe autorização para isso. Existe uma lei nacional de biotecnologia, né, de uso desse tipo de coisa, que deve ser observada e respeitada. É uma lei bastante complexa, né, uma legislação bastante restritiva também, muito criticada no mercado, mas há que se lembrar também, né, Alexandre, que, por exemplo, a seringueira foi um dos produtos brasileiros que foi contrabandeado, né? Lá em 1940 foi levada para Malásia e etc. e começou a ser produzido a seringa e o látex lá, né? Assim como aconteceu com a seringueira, acontece com vários outros produtos todos os dias, né? Nesse caso, o que a gente precisa é que essa população tenha acesso a uma educação, a um conhecimento, conexões, network, que possam viabilizar que eles façam essa renda, que é muito pequena deles hoje. Imagino. Vou dar um exemplo. A gente compra no mercado aqui, castanha do Pará, aproximadamente a R$100 o quilo, né? E eles vendem lá a R$3, R$4 o quilo. R$3, R$4. Por exemplo, aqui, ó, esse óleo que está sendo extraído ali, ó, que a gente está mostrando agora, né? Exatamente. Que é o, como é que é? Copaíba. Copaíba. Então, um vidrinho desse daqui é vendido a quanto? Vou te dar, esse hoje está no site a R$20,11. R$20,11. Isso. Mas isso aqui dura bastante. Isso aí você pode tomar, inclusive, né? Duas gotinhas, 3 gotinhas, Olha dependendo só. do peso. E, eu tomo todos os dias, né? E serve para vários tipos de doenças, é analgésico. Se você tiver com dor de garganta ou dor de cabeça, por exemplo, esse é o uso tradicional, né? Não vou aqui fazer uma bula de remédio porque não se trata de remédio. Esse é o uso tradicional que eu aprendi com os quilombolas e os indígenas. Se você tiver com dor de garganta, tiver com dor de cabeça, tiver com alguma inflamação, o óleo de copaíba ele tem um poder anti-inflamatório muito grande. Poder cicatrizante também. Eu tive um acidente lá em que eu cortei uma boa parte da minha mão e tratei com copaíba, né? Imagino, porque lá eles ficam longe de hospital, de posto de saúde e tal, então eles têm que ter as receitas caseiras deles para poder... as suas formas, né? As suas formas. Os remédios, eles quase todos saíram da natureza, né? Então o que eles fazem é observar, por exemplo, a copaíba, se você chegar no pé de uma copaíbeira que ela chega a espocar, que a gente chama, né? O óleo começa a verter pelo tronco e aquele óleo começa a escorrer lentamente. Você vai ver que os animais, as onças, as antas, os porcos do mato, etc., eles começam a se esfregar na copaíbeira para cicatrização, para evitar a infestação de mosquito e carrapato, por exemplo. Então, ele tem uma propriedade, o óleo de copaíba, que é muito rico e já é explorado pelos animais. E o que a gente faz, muitas vezes, é copiar os animais. E essa copaíba existe só na Amazônia ou tem em outros lugares? Não, a copaíba ela ocorre em outros locais do mundo, mas na Amazônia é o local onde ela ocorre com maior diversidade, né? Existe copaíba verde, amarela, vermelha, né? Existem várias tonalidades com propriedades diferentes que, como eu falei, estão sendo estudadas pela indústria farmacêutica hoje, né? Porque nem se conhece todo o potencial ainda da copaíba. Eu prometi para você de casa que a gente ia falar um pouquinho daquele caso do Dom e do Bruno, né, que tiveram aquele problema lá. A gente já está com pouco tempo, mas eu queria a tua visão disso. O que aconteceu? Por que aconteceu isso? Que é realmente um lugar inóspito assim para as pessoas irem? Alexandre, eu devo dizer que o trabalho na Amazônia é um trabalho de coragem, né? Não é um trabalho fácil, é um trabalho onde a gente muitas vezes está mexendo com interesses bastante grandes, né? Eu não conheço nenhum dos dois que passou por lá, que infelizmente veio a óbito, é algo que eu lamento muito. O que me chamou a atenção nesse caso foi uma certa falta de informações, porque, por exemplo, quando eu vou para lá, eu sempre levo um GPS, um equipamento que manda a localização em tempo real e que me permite mandar uma mensagem
de segurança ou de necessidade, né? E o pessoal já sabe que você vai para lá para fazer um determinado tipo de trabalho. Exatamente. Então essa é uma condição sine qua non. Eu preciso ter esse equipamento porque é uma condição que não tem celular, não tem internet, não tem nada. Então eu preciso desse equipamento via satélite. E eu estranhei o fato deles não terem esse equipamento ou de não ter sido veiculado que eles tinham esse equipamento, porque isso mandaria informações em tempo real. Também me chamou a atenção o fato de estarem andando só os dois, né? E lá é uma região onde eles estavam, no Vale do Javari, uma região bem complicada, de conflitos, né? E a vida vale muito pouco no meio da floresta, né? Então é uma situação de extremo risco. Realmente eles estavam numa situação de risco, porque já tinham sido alertados, etc. É algo que eu lamento muito. Eu fico preocupado também, porque isso acaba impactando em outras situações. Só uma coisa, a região onde você fica, onde você vai... Distante da deles. É bem distante onde eles estavam. Tá. É a Amazônia, mas a Amazônia é um ambiente bastante... gigante, né? Então, ali é uma situação bastante complicada. O Bruno tinha pedido licença da FUNAI, né? Para prestar consultoria para essa população lá. E, definitivamente, nós não estávamos lá, não podemos dizer o que aconteceu. Mas o fato é que é uma situação de muito risco e que me chamou a atenção eles não terem esses dispositivos que a gente usa para tentar manter uma comunicação melhor. Para a gente encerrar, infelizmente, o papo tá bom, mas assim, qual é o recado que você daria para as pessoas que não conhecem a Amazônia e acham que conhecem só pelas notícias que ouvem? Acho que a gente precisa estudar um pouquinho, Alexandre. Não só na Amazônia, em qualquer assunto, né? Ou seja, na Lagoa da Conceição, a gente precisa estudar e um pouquinho mais a fundo. A manchete, muitas vezes, ela é diferente do conteúdo da notícia. E o conteúdo da notícia, muitas vezes, também é diferente da realidade. Então, é importante que se faça um jornalismo interessado em fazer as pessoas conhecerem a realidade, e eu agradeço aí pela oportunidade, e vão a fundo, né? Existem muitos dados, muitas informações, é preciso fazer conta também, é preciso entender a realidade das pessoas, entender que da nossa casa, do nosso sofá, muitas vezes a gente não consegue ter a realidade, né? Amir Klink dizia, muitas vezes a gente é professor e doutor daquilo que nunca vimos, quando deveríamos simplesmente ser alunos e ir ver. Só isso. Maravilha. Bruno Negri, muito obrigado, economista aqui falando com a gente sobre tantas curiosidades da Amazônia, né? Qualquer hora a gente convida de novo para a gente continuar esse papo, tá certo? Muito obrigado pela sua participação aqui também. A gente volta semana que vem aqui no nosso Conexão ND. Obrigado, boa noite.